bem-vindo ao podcast Espadanal. Bem-vindos ao podcast que em princípio se vai chamar O podcast Espadanal. Vamos estar aqui a falar de coisas muito boas, quer dizer, ou más, ou deprimentes. ou estranhas. Comigo tenho aqui a Joana, que costuma fazer a voz da gatinha, que vocês veem no Paragem. Alô. Olá, Joana, tudo Olá, bem? tudo bem? E hoje vamos falar de banda desenhada. Exatamente. Vamos começar por falar de banda desenhada, vai ser o nosso primeiro podcast. É um tema um bocado deprimente, mas pronto. Eu acho que não é bem deprimente, porque faz um bocado parte Sim. da vida de quem quer que seja a banda desenhada, quer nos jornais, que se lê nos transportes, quer em qualquer lado há sempre 3 ou 4 tiras. Mas mais no Japão. Mas não, então tu ainda tens no Diário de Notícias ainda há as tiras do Calvin Hobbes. Sim. Ou no Diário de Notícias ou no Público. Sim, temos 3 tiras, mas os japoneses utilizam a banda desenhada para basicamente bem tudo. para tudo, sim. Sempre que o Presidente da República lá quer comunicar ao país, ele faz uma banda desenhada. Uma banda desenhada para comunicar, exatamente. Porque é como a história das mascotes lá. Eles têm mascotes para tudo, por mais estranho que pareça um país tão sério, tem sempre mascotes para tudo e para nada. Aposto que as instruções dos eletrodomésticos também devem vir em banda desenhada. Sim, em banda desenhada. Sim. Então a da IKEA já vem? Pode ser. A porcaria da IKEA já traz. Estão a copiar o Japão. Exatamente. Então, uma pessoa percebe melhor para a banda desenhada. Então diz-me lá, Joana, como é que isto começou da banda desenhada? Tu costumas ler, gostas? Sim, faz parte. Gostava que fizesse parte do meu dia-a-dia, mas por preguiça admito que não faz parte do meu dia-a-dia. Eu acho que no fundo tudo se vai resumir a isso, a nossa conversa. Tipo, é uma coisa que, por exemplo, hoje em dia com os mídia que existem tipo séries, filmes, animes, todo o tipo de cenas, eu acho que a banda desenhada ocupa um lugar mais secundário. Sim. Mas eu lembro quando era puto, a banda desenhada era quase... Era essencial. Era o essencial, era ao levantar, era tipo antes de dormir lia o meu Tintim ou outra coisa qualquer. Não li os Tintins, lia o meu Tintim. Sim. Só o da esquerda. Não, é que eu, por exemplo, eu lembro-me de ser miúda e ir para a natação e darem dinheiro para o lanche e eu, em vez de ficar a passar fome, mas eu tinha sempre que comprar o meu volume do X-Men na papelaria ao lado da Paragem antes de entrar para a natação, porque era essencial aquele X-Men. E eu lembro-me que um dos primeiros livros, eu lembro-me de ser miúda, posso ter lido a Mafalda, não me lembro muito de ter lido a Mafalda, a Mónica, o que é que seja, mas a primeira memória que eu tenho de banda desenhada assim é de um livro de X-Men completamente fora de ordem. Que eu agora sou mais velha, consegui por €1. Mas era uma história... Era um arco com vários volumes, né? E tu compravas... Exatamente, era um arco. Aquilo começou por ser um arco com vários livros. Eu gostei da capa. Eu lembro que era um X-Men qualquer que eles são raptados. E a Storm e a Jean Grey são transformadas em robôs. Acho que é a primeira vez que o Wolverine e a Jean Grey se enrolam pela primeira vez, uma coisa assim. Acho que eles andavam sempre assim. Sim, volume não vai. Sim, volume não. Exatamente. Mas eu lembro-me disso e achei a história bem uau. E fiquei a pensar, tem que haver mais para trás ou mais para a frente, a história não é só isto. E eu lembro-me de, por sorte, tinha alguém na turma que lia, e por sorte ao azar havia sempre na minha escola o grupo Marvel DC. E eu lembro de ser, não lia DC, proibia a mim própria de ler DC. Era mas porquê? Havia esse clubismo de havia Marvel DC? Exatamente! Pá, era um mundo que me ultrapassava completamente. Exatamente. Eu acho que lia qualquer porcaria que viesse. Não, sempre houve um clubismo de Marvel DC e eu só lia Marvel. Eu lembro-me de ir à papelaria, porque havia uma papelaria ao pé da escola, que era onde os putos iam buscar as gomas e os explosivos, porque na altura não havia estas leis mais rígidas, e ainda bem que há estas leis mais rígidas, que os putos iam lá gastar o dinheiro que os pais davam para o lanche e compravam bombinhas chinesas e havia umas que eram tipo umas vespas que a pessoa metia aquilo a arder e a vespa ia a voar. Sim. E então eu ia lá e comprava, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Era o Gasparzinho, que era o Casper, não é? Nunca. Era o Cebolinha. A minha irmã me leu. Sim. Só que depois a minha mãe dizia, não, isso está, como é que é? Ele tem problemas de fala, portanto não vais ler isso porque senão começas a falar como ele. Como eu, pois era. Havia essa preocupação. Cebolinha não dizia o que era, os R's. Já não me lembro. Mas sim, mas era uma coisa assim.
Mas pronto, foi por aí. Na minha escola havia essa divisão. E eu depois virei para o lado da Marvel e eu lembro de muita gente ter as coleções e depois a partir daí vi que havia mais, então ia sempre àquela papelaria mais uma vez em vez de lanchar e comecei a fazer. Gastavas o dinheiro. Exatamente, fazia para a frente e fazia. Cenas. Exatamente, fazia para a frente e fazia para trás. E eu lembro que aquilo era de uma editora que já nem sequer existe. Que era Abril Control, não? Ou isso ainda existe? Por acaso? Não sei. Eu lembro-me que era uma editora que tinha uma árvore. Sim, Abril Control, acho. Então pronto. Abril Control Jornal. Morumbi, editora, que também era dessa altura. Era dessa altura, sim. Tanto que eu agora, o primeiro volume de todos os X-Men que eu comprei foi, há uns anos atrás, foi ao X Factory, estava lá uma revista com bué X-Men a €1 e estava lá o primeiro, ainda em escudos e dessa editora. E eu perguntei ao senhor mesmo, mas isto é mesmo €1? Ele, sim, mas está estragado. Ou assim, eu não, paguei e comecei a correr, tipo, antes que ele se Mas sabes que eles não têm problemas, assim, eu também... €1? Tu tens, acho que é na estação de Santa Apolónia, tens lá aquela livreira. Sim. Que tem uma box com bandas desenhadas que não venderam na altura. Sim. E é lá que eu estou a refazer a minha coleção antiga do Batman e do Super-Homem. Sim. Só que eles só têm aquele período. Dá-me a entender que deve ter havido tanto volume de cópias daquele período que era... Passa pela a saga da queda do morcego. Não sei se o pessoal se lembra disso. Que é aquela fase do Batman quando o Bruce Wayne confronta o Bane e o Bane surge pela primeira vez, lhe parte as costas e vem um tipo que é o Jean-Paul Valley e torna-se numa espécie de Batman futurista, mas muito, muito sacana, começa a matar pessoas ou magoar pessoas. Pois, eu essa parte da história do Batman só conheci contigo e também com um amigo meu que é o Ivo, que ele é mesmo mega fã de DC. Mesmo, mega fã de DC. E foi só a partir daí que eu comecei a ligar mais a DC, que foi com vocês os dois, porque não tinha mesmo. Eu acho que a DC, é assim, a Marvel, e eu sou uma pessoa muito pouco orientada tanto para DC como para Marvel, porque sempre li tudo e mais alguma coisa, mas de uma forma muito superficial. E eu acho que a Marvel preocupa-se mais em criar consistência e fazer com que o que acontece no mundo real, é mesmo Nova York, é mesmo. Tens mesmo as localizações reais. E a DC chegou um bocado a um ponto em que foi tipo, fuck it. Vamos tipo fazer isto passado sei lá, na Atlântida, vamos criar cidades como Metrópolis, né? E Gotham. Se bem que a Marvel depois acabas por ter coisas altamente paralelas, tipo acontecimentos, tipo, eu sei que naquela parte da saga da Fênix eles constroem mesmo uma realidade, penso que eu me lembro, constroem uma realidade mesmo paralela, que eles vão para o espaço, que é uma nave, não sei o quê. Acho que sim, não é nessa fase que o Homem-Aranha obtém aquele fato negro que depois vai dar origem ao Venom e essas cenas. Capaz. Porque eu vi foi a animação, porque sim. aquelas animações que havia, eu não sei onde é que podemos ver isso, acho que a Disney Plus agora tem. Deve ter esses volumes todos. Eu lembro-me de um crossover do X-Men e Spider-Man. Assim do nada no episódio tinha aquela mítica cena de música de início. Sim, o exatamente. Eu lembro que numa dessas aí apareceu um crossover brutal em que o Spider-Man aparece assim do nada e começa a trabalhar com os X-Men. Sim, mas isso começa a ser tanto na Marvel como na DC. Sim. É tipo, ao fim de X volumes eles fazem um crossover. E a cena que por exemplo, a DC... Porque esse período da queda do morcego eu andei a acompanhar durante montes de tempo quando era puto. Porque para mim a introdução, como para muitos miúdos, acaba por ser o Batman, não é? Tipo, é um dos personagens mais sólidos da própria DC. E o Batman é a gateway drug para tu entrares dentro das cómics. Ou era, não sei se o pessoal ainda lê esse tipo de cenas. Sim. E eu, ignorando, depois na fase adulta acabei por ver os outros, que o Frank Miller ou que o Alan Moore tinham feito à volta do Batman.
a minha entrada foi mesmo essa saga da queda do morcego e do pós-morte do Super-Homem. Não sei se te lembras da morte do Super-Homem. Sim. Foi aquela espécie de crise que a DC estava a passar, em que eles pensaram, bora matar o Super-Homem e ver se vendemos. Mas é uma parte que eu também só conheço depois de tu me teres contado, porque eu não ligava mesmo nada a DC, nada mesmo. Por acaso é uma cena que eu acho, já que não existe esse hábito nos miúdos hoje em dia, se calhar de ler tanta banda desenhada, eu acho que isto está a migrar para um meio, para os derivados, não é? Para as séries, para os jogos, para os filmes. Para os mangás. Porque lembras-te na altura, era sempre, tinhas a BD e depois tinhas a série animada. Sim. Nós tínhamos sempre estas duas partes, agora tens isso um pouco espalhado. Sim, Só que a questão é que, tipo, cada produção vai fazer a sua própria versão daquilo, não é? Sim. Porque, se te lembras, se calhar há um documentário engraçado que era de um dos antigos editores do Collider, que é um site do YouTube que fazia reviews e tinha uma série também de podcasts temáticos, uns sobre Star Wars, outros sobre super-heróis. E esse fulano, acho que ele faleceu há 2 anos, teve assim um ataque súbito de coração, mas ele fez um documentário em que entrevistou o Tim Burton sobre o Superman Lives, que é aquele filme que nunca foi feito sobre o Super-Homem. Sim. Que começou por ser escrito, acho eu, pelo Kevin Smith, e o Kevin Smith fez um guião e o produtor devia ser uma coisa muito marada. Tinha que ter obrigatoriamente o Joe em Silent Bob. O Jay em Silent Bob, o Joe, tinha que ter, era a versão DC. Era a versão DC. Mas podia ser. Era tão fixe. Só que depois o produtor chegava lá e queria coisas, fazia-lhe exigências como eu quero um urso polar na história. O quê? E o Kevin Smith acho que lhe perguntava, mas porquê um urso polar? É uma tentativa de ser o pinguim. urso polar é o animal mais letal que há na cena animal. E ele tipo, ok, tá bem. Pronto. E depois chega lá no outro dia, eu quero uma aranha gigante. Mas porquê uma aranha gigante? Porque a aranha gigante é o inseto mais letal. Ai pá, que estupidez. Esse fulano, esse produtor, fez aquele filme, produziu aquele filme do Wild West com o Will Smith. Exatamente. E lembras-te do que é que surge no final? Uma aranha gigante. O gajo tem mesmo um fascínio. Então, tipo, o Kevin Smith acho que escreveu. Porque a morte do Super-Homem já havia tipo em BD, tinha surgido se calhar 2 anos antes. Foi um best-seller porque toda a gente queria ver como é que o Super-Homem morria, não é? Sim. E então o filme que o Tim Burton já tinha feito o Batman e já era conhecido por ter revitalizado o mundo dos super-heróis. Sim. E foi imediatamente contratado e começa a entrar em conflito, acho eu, com o Kevin Smith. E houve ali uns despiques e o Kevin Smith sai da produção e o Tim Burton resolve fazer uma versão. Eu penso que ele depois deve ter dado o guião a reescrever, porque aquele guião deve ter sofrido N reescritas. E quem é que ele ia contratar para Super-Homem? O Nicolas Cage. Ai não! Opa, isso está tudo nesse documentário e é hilariante. Que horrível! Porque tanta coisa para chegar ao ponto de que a BD tem um tipo de história e obviamente as adaptações, os derivados nunca vão cumprir. Por acaso fico feliz porque no universo da Marvel, o universo cinematográfico, conseguimos ter mais ou menos uma noção dessas storylines. Sim. Estão o mais próximas possíveis à BD. Mas, mesmo assim, há muita coisa diferente. Há muita coisa diferente. Esta última onda do X-Men, eu falo imenso. Não, isso esquece. Estou a falar do Marvel Cinematic Universe. Estás a falar do... O X-Men pertence à Fox, ou pertencia antes desta aquisição. Pronto. Eu falo muito de X-Men porque era o que eu era mesmo tipo mega viciada. E há ali histórias de início que eu sinto-me a minha criança interior a morrer lentamente cada vez que eu vejo ali certas coisas. Eu não percebo porque é que eles não acertam na porcaria da história da Fênix. Achas que tem a ver com o facto de só haver de quererem conter aquilo tudo num filme? Pode ser. E obrigar... Porque o que eu me lembro da história da Fênix era, eles vão para outra realidade, vão para uma nave, e havia muito mais gente mesmo.
Claro, havia se calhar a própria. Agora ia dizer Justice League. Se calhar os Avengers e esse pessoal todo, não? Não. Quando eu digo que havia muito mais gente, imagina, havia o pessoal do X. Eles tinham depois o X Factor, que era a equipa do Gable, que aparece no Deadpool. Do Cable. Do Cable que aparece. Epá, não sei. Do Cable que aparece no Deadpool. E eu lembro-me que havia outra X qualquer, e eles estão lá todos, e é o Nightcrawler que acaba por resolver aquilo tudo. E eu não sei se é porque implica mostrarem toda aquela história das personagens para chegar ao final eu da acho Fênix. Eu acho que esse é um problema, que é, eles têm que adaptar, sei lá, tipo 20, 30 volumes para um filme. Sim, exatamente. Por isso é que agora, com esta fase de lockdowns e em que está tudo a migrar rapidamente para streaming, talvez haja a hipótese de fazerem uma minissérie qualquer coisa. Não sei quê. Exatamente, porque eu acho que tipo o X-Men 3, que tenta debater isso, faz uma salganhada à volta da Fênix, mas este último ainda está muito pior. Porque assim, aquilo acaba por ter um final feliz que eles nunca puseram nos dois filmes. Nunca. Acaba por ter um final bom. Estás a perceber? Que é basicamente ela, dá os seus superpoderes e fica com pouco, porque ao menos salva toda a gente, sacrifica uma parte dela. Sim, porque a Fênix era uma entidade cósmica, não é? Sim, que entrou nela por causa de uma cena de um meteorito, que eu me lembro. Mas faz-me impressão, mas uma que, por exemplo, me faz muita impressão, que eles raramente acertam também, é a Storm, a Aurora. Sim. Também raramente acertam, e isso estava tanto nas BDs como na Eles lixam isso tanto, e a Mystique. Também a Mystique e o Nightcrawler, que são tipo familiares um do outro. Acho que a Mystique é mãe ou que rei, já não me lembro. Mas eles estão constantemente a aldrabar essa parte toda. Sim, é tudo ao lado, faz muita impressão. Vá lá, o Magneto está mais ou menos... O Magneto está mais ou menos na origem, não é? Tipo a cena da Segunda Guerra Mundial. Porque e a origem dele. É o cerne da luta constante do Magneto, é essa. É ele, por ter sobrevivido ao campo de concentração e ter sido usado, faz com que... Torna-se um supremacista. Exatamente. Ele torna-se uma espécie de ditador dos próprios mutantes. Sim, é aquela coisa aquela bola de neve constante de tornas-te naquilo que odeias. Não, por acaso, isso foi a única coisa, eu acho que o First Class, e agora estamos a falar de filmes, não é? Já o First Class é a única coisa que eu gosto bastante do First Class. Acho que é um filme sólido, apesar de muita gente não achar piada, porque vai mesmo buscar quase a equipa original das cómics. Sim. E mostra o início da relação deles, do Xavier e do Magneto. Eu lia quando era miúda, depois infelizmente, digamos que não era uma pessoa... Era uma pessoa muito bagunçona, e a minha mãe um dia viu aquelas pilhas de BDs todas arrumadas. E mandou-te aquilo. Passou-se da marmita e foi tudo para o lixo. Epa. Exatamente. Eu acho que tenho lá algumas. Não, eu cheguei ao cúmulo de ter um volume que era a transformação original do Wolverine. Não tinha... O Arma X. Eu acho que sim. Não tinha capa, não tinha nada. Era daquelas edições antigas de papel reciclado. Sim. E a cena mais estúpida... E era não era o formato americano, eram aquelas pequeninas. Exatamente. Yeah. E a coisa mais estúpida é, eu encontrei aquilo porque um dia estava às compras com os meus pais, estava no parque de estacionamento, vi um livro no chão e decidi, que é isto? Olha, BD, vou ficar com ele. Mais tarde falei com alguém, essa pessoa na altura queria me dar 5 contos pelo livro. E eu percebi o valor que aquele dinheiro é mesmo. E um dia foi tudo, tchau. Desapareceu tudo. Então eu aí tive uma fase um bocado de corte da BD. E depois foi anos mais tarde que voltei a pegar. As primeiras que eu voltei a pegar aí já foi o Calvin and Hobbes. Ok, foste mais para a strip. Sim, porque... Não foste para o strip, foste para o strip. não fui para o strip. Mas foi mais por aí, porque a minha irmã mais velha adorava Calvin and Hobbes e eu comecei a pegar pelo que ela lia. E depois andei uma fase que só lia deste género. Li Calvin and Hobbes, li Foxtrot. Sim. Que é uma história magnífica de uma família de 2 pais e 3 filhos. E é espetacular. É espetacular, porque os 2 filhos são adolescentes, o mais novo é o crominho que sabe tudo e que só faz porcaria. E está muito girado. Eu acho que aconteceu algo assim, que é em miúdo eu lia tipo essas trezas todas. Aliás, o que me iniciou foi se calhar as das bandas desenhadas belgas ou franco-belgas, como o Tintin, o Asterix, essas cenas todas. Depois eu
curtia, porque o meu pai cometeu o erro de mostrar o filme do Tim Burton, do Batman 89, pá, eu era muito miúdo, e aquilo, pá, fascinou-me a cena, porque é que um gajo se veste de cabedal negro e anda aí pela noite, não é? E tens aquele pinguim, exatamente. E o pinguim é do Returns, que depois ainda solidificou mais a cena, não é? Sim. Apesar de, se perguntares a todos os fanáticos do Batman, eles dizem-te que esses filmes do Tim Burton não são o Batman deles. A questão é porque o Batman não mata, porque o Batman não luta. E isto tem sido não digo uma controvérsia, tem sido uma discórdia muito grande, principalmente agora no universo do Snyder, quando tu vês o Ben Affleck a arriar forte e feio neles, a partir pescoços e a marcar pessoas. Mas aí já não será o Batman do fim? Que já está farto, já estás desgastado. Eu digo-te o que é, e era aí que eu depois, ao chegar à faculdade e tenho tipo curiosidade de ver o que é que veio antes, e toda a gente me fala Frank Miller, e foi quando fui rever e comprei o ano 1 e comprei o Dark Knight Returns, que me apercebo de como o Frank Miller passou daquele Batman, se calhar, se te lembras daquela série dos anos 60, do pau, boom, e ele passou desse Batman. Que era com o West. Exatamente, com o Mayor West. Exato. do Family Guy. Exatamente. E ele passa desse Batman mais happy-go-lucky, good vibes, que em parte veio daquela fase da censura norte-americana em que eles começaram a criar o código de conduta de como fazer bandas desenhadas apropriadas para todas as idades. E tens um Batman arco-íris e um Batman cor-de-rosa e tens todo o tipo de cena. Cor de laranja e verde. E se calhar esse veio daí. E o Frank Miller, ao agarrou no Daredevil, agarrou no Batman e fez tipo versões muito darks daquilo. Sim. E eu penso que isso, de certo modo, vem trazer o Batman que o Tim Burton vai tentar adaptar, apesar do Tim Burton ter dito que nunca leu uma banda desenhada na vida quando faz aquilo. É verdade, ele fez. E eu acho que aí é que o casamento do Burton com o universo do Batman ficou bastante vincado. Ele é ótimo a fazer histórias sobre outcasts. Exatamente, e coisas negras e exatamente. coisas... E pessoas que são tipo párias da sociedade, que andam tipo nos limites. Sim. E daí o pinguim ser aquela criança que era deformada quando nasceu. Os pais... Eu adoro os pais a atirarem da ponte. Exato, tudo ali berra Tim Burton, é mesmo? E o Batman é aquele gajo que decidiu, os pais morreram à frente dele e ele decidiu ser um freak que sai à noite. Sim. Sabes que acaba por ser um bocado isso que me veio levar depois de volta às BDs, e também o que me prendeu desde miúdo é a parte de cada super-herói das BDs são sempre pessoas freaks diferentes que são obrigados a adaptar-se à sociedade e constroem uma vida, constroem amigos, têm lutas, têm tudo. Foi isso que me puxou um bocado sempre nas BDs. Sim, e falam de problemas da sociedade e dessas cenas. Aliás, o Stan Lee era bastante famoso por colocar esses problemas sobre a SIDA, sobre outros tópicos de lutas sociais. Ele colocava isso nas cómics, não é? A Rogue no X-Men, ela se tocasse em alguém, sugar a energia era, e ter força em excesso, era aquela coisa do tenho uma doença, não posso, sinto-me mal tocar em alguém, mas as pessoas querem estar próximas de mim. É um bocado tipo, é aquela coisa. Será que foi por isso que contrataram a atriz, já que voltamos ao cinema, não é? Para fazer de Suki no True Blood? No True Blood, capaz. Ela era tão... Mas a Rogue, acho que cá em Portugal tinha o nick de vampira, não era o nome que eles lhe deram? Na banda desenhada era a vampira, sim. Mas na série da TV era Rogue, não é mesmo? Pronto, ainda bem. Porque realmente, sim, eu percebo a cena dela sugar a energia vital. Tem lógica ser vampira, mas sim. Mas na BD mantiveram vampira, sim. Mas houve uma fase, depois quando eu voltei a pegar, já era pelas duas coisas. Era a história, o quanto me incluía ali, e a arte em si. Sim. E é aí que eu depois dou o salto. Pá, tu nos X-Men tens o Jim Lee, que é um dos melhores desenhadores da face da Terra. É um gajo que é como o meu amigo Lisandro diz,
ele pode estar a fazer uma anatomia toda torta, mas ele faz aquilo de forma cool. É isso, é um movimento. E os X-Men eram tipo conhecidos, eram famosíssimos por terem um dos melhores desenhos, e outro era o Spider-Man com o Todd McFarlane. Sim. Fazia aquela aranha toda torta, Exato. E totalmente com os pés para cima. Então, depois acaba por ser o movimento das aranhas. Exato. É aí que eu começo, tipo, apesar de eu gostar da Asterix e isso mais pelo texto em si, começo depois a disparar para os outros lados mais pela arte em si. Sim, eu acho que foi o qual é que foi? Esses que eu te estava a dizer do Frank Miller, eles claramente fazem um Batman totalmente dark e saturado e pesado, e aí é um Batman que, especialmente no Dark Knight Returns, que não tem problemas em matar pessoas. Sim. Se bem que, pronto, esse dilema dele continua meio ambíguo ali, mas é um homem muito mais violento. É um Batman velho, cansado que veio da reforma e está a dar os últimos tiros nesta terra. E eu acho que é o que o Zack Snyder quis fazer com o Ben Affleck. Sim. Apesar de eu achar que se ele quisesse adaptar aquilo, porque o próprio Snyder confessou, ele adora todo aquele visual do fato metálico, da armadura, do Batman, que é um arcabouço de músculos e sem os mamilos. Sem os mamilos. Finalmente tirar os mamilos do facto dos antigos filmes. Não, é assim. Eu não sei se o do Tim Burton. Acho que o do Tim Burton não tinha mamilos. Eu acho que é só. Vai até o George Clooney. Aí está claramente presente. Mas no Batman Forever, o fato dele não ter mamilos. Porque acho que houve um deles que pediu para tirar o fato de cima. Não foi o Bale que pediu para tirar os mamilos? Eu acho que não há mamilos no do Bale também. Porque o do Bale é todo. O do Bale, acho que ele disse que ia entrar como Batman se tirassem os mamilos do fato. Foi uma piada. Mas Não, porque o Batman do Bale, lembras-te do design do fato? Sim. É todo kevlar, é todo com texturas e grelhas. Sim, está espetacular. E aliás, o que eu gostei foi que tipo, finalmente conseguimos ter um Batman a olhar para os lados. Porque eu quando era puto, vejam a minha febre, eu cheguei a fazer uma máscara de Batman em papel machê, ou que rei que foi. A tentar copiar aquele estilo Tim Burton, não é? Aquele pescoção que vai da orelha até à capa, prender na capa. E depois apercebi-me como é que eles olham para o lado, como é que a cabeça vira. É o sensor de tem uns espelhos tipo retrovisores é o para. Sensor de morcego, deixa ver. E o Bale, acho que o fato dele, no segundo, no do Heath Ledger, é um capacete isolado à parte do pescoço, que é para ele poder virar. Porque não faz sentido, né? Se não estavam ali aos tiros ao gajo e ele não conseguia virar-se. E por isso é que tu vês o Michael Keaton no Batman de 89 a dar saltinhos para o lado sempre que quer. O microfone caiu porque eu fui imitar o Batman do Keaton a rodar a cabeça e caiu todo o sistema de som. Mas pronto, depois falando então de BDs fora daquelas mais conhecidas, eu lembro-me que acho que o grande boom que eu tive assim a explorar outra cultura de BD foi quando vivi na Galiza e cometi o primeiro pequeno erro de me enganar numa rua. E sem querer, tu assim, não também, nós enganámos numa rua e vimos assim uma montra pequenina que dizia Comic Livraria. Sim. E estava assim um póster gigante na altura do Dead Note. E entramos lá dentro e vemos uma micro loja forrada à banda desenhada de chão ao teto. E os dois trabalhadores mais simpáticos podes encontrar numa loja. E então decidimos. E foi aí que tu compraste o Full Metal. Exatamente. E quando eu digo erro foi porque a gente entrou lá e vimos que havia não só quilos de mangás, quilos e quilos. Então a nossa vida, a minha vida de estudante de Erasmus foi gastar o dinheiro todo em mangá. Em mangá, em banda desenhada. Então nós íamos tipo 2 em 2 dias lá e trazíamos 2 volumes. E a primeira grande coleção que eu fiz, sim, foi Full Metal Alchemist. Lembro-me que a minha. Mas não completaste, não é? Faltam-te uns volumes. Faltam-me o 21 e o 22. Ok. E tens tudo em espanhol? E tenho tudo em espanhol, sempre com a desculpa de preciso de aprender espanhol. Daí comprar um livro. É uma boa motivação. E lembro-me que aí fiz o Full Metal, fiz Dead Note, fiz uma muito fofa que é o Hobbit. Sei lá, fiz tantas coleções.
E depois ia sempre com a minha companheira de casa comprar os livros. Então era eu a ler as coisas mais darks e ela a ler as coisas com mais piada. E aquela casa parecia uma casa de Então novo. foi a tua entrada na banda desenhada japonesa, Sim. no mangá. Eu já tinha tido algum contacto quando era miúda a ver os animes e quando, não lembro. Que é a gateway drug, não é? Exatamente, é sempre a entrada. Eu lembro de uns anos depois minha irmã mais velha e o meu cunhado terem-me oferecido algumas mangás. E eu adorei e ali voltei a refazer as coleções todas. De mangás todas. O Full Metal então foi uma paixão, foi mesmo amor à primeira vista. Eu acho que não havia tanta... Realmente é a partir também da minha fase universitária que eu começo a vir a Lisboa, porque eu adoro... eu estava a estudar nas Caldas e vinha com 2 ou 3 amigos cá, e eles tinham cá casa, e passávamos pela BD Mania, e isto foi mais ou menos na altura do Alien vs Predator, porque eu adorava colecionar as figuras, então vinha cá e comprava um boneco, lá estava, não jantava, abdicava de jantar e de dinheiro para a semana para comprar um boneco do Alien ou do Predador. Porque a gente sacrificou por esta gente. E por acaso ando a restaurá-los hoje, que estão já alguns que são da McFarlane. O plástico não aguentou, então estão todos colados com Super Cola 3. Eu lembro-me de sacrificar uma vida normal, entre aspas, de Erasmus, que havia para ir comprar a banda desenhada. E então era aí que eu ia e via aquelas pechinchas, via aquela banda desenhada mais underground. Foi aí que eu tive contacto mais com com as BDs do Moebius, a Garagem Hermética, todos aqueles trabalhos mais underground que haviam, porque quem não conhece o Moebius é o fulano que tinha o nome de Jean Giraud, que fez o Tenente Blueberry, aquela história de cowboys que os nossos tios costumavam ler, porque houve toda essa febre da história dos cowboys, há coisa de 30, 40 anos, e o Moebius aproveitou-se disso, ou o Jean Giraud, e criou a persona Moebius para desenhar ficção científica. Então há toda aquela fase Metal Hurlant e Heavy Metal, revista Heavy Metal, que publica esses contos fantásticos, alguns muito, muito estranhos. Sim. Que o Moebius também contribuiu. E depois, claro, ele é convidado pelo Jodorowsky para participar naquela versão do Dune que nunca se concretizou, tal como o Giger, o que criou o Alien. E o que acontece é que depois o Jodorowsky acaba por nunca fazer aquele filme, e também há um documentário sobre essas peripécias, não é? E toda a equipa que ele tinha, que o Jodorowsky chamava os meus guerreiros, que ele tinha toda uma cena muito espiritualista, de culto, eles eram quase uma religião de fazer filmes, onde ele ia buscar as pessoas mais iluminadas e conceituadas e que faziam as melhores coisas. Às vezes era mais underground, ele ia buscar, ele tipo, acho que foi falar com o fulano que fez os efeitos visuais do 2001 Odisseia no Espaço, e chegou lá e o gajo foi puramente um profissional, um técnico, e disse-lhe o que é que ele faria se tivesse que fazer o Dune, e o Jodorowsky ficou bem insultado e disse: não, este não reflete, não é o tipo de guerreiro espiritual que eu quero. Mas sabes que as melhores coisas depois acabam sempre por ser underground, e tu vês isso tudo na BD, então tens... E o Moebius é um desses casos, porque ele pronto, depois é escolhido para fazer o Alien. E ele faz tipo interiores da nave e faz conceptos para várias coisas, e entrou noutros filmes. Eu não sei se o Quinto Elemento não terá também a mão dele, mas eu acho que sim. Capaz. Tem aquele look muito francês também, não é? Sim, mas é realizado pelo Luc Besson. E a roupa é daquele estilista francês também. Com o Gaultier, já não sei. Não, aquele que era... como é que ele se chamava? Aquele era brutal, eu adoro o homem. Mas não me lembro, mas sim. E a cena é que depois o Jodorowsky acabou por nunca fazer o Dune, mas ele fez uma saga que é a Casta dos Metabarões, e fez o Incal, que são tipo livros em que ele vai, de certo modo, fazer com o Moebius o que ele queria fazer com o Dune. Exatamente. Então tens lá tipo cenas muito fora, como o Barão que dá à luz.
põe a mulher grávida usando o sangue dele porque ele era infértil. Isso eram ideias que ele queria meter no Dune. E é tudo muito estranho, mas visualmente sim. O Moebius era um storyteller do caraças. Ele morreu, acho que em 2000 e pouco, já não me lembro. Tu, em termos de underground, na Galiza, tens um tipo que é o Alberto Vasquez, que escreveu uns livros, pá, que eu também descobri nessa loja, porque eu lembro de um dia ter chegado lá, olhem, dei-me tudo o que é galego para ver os livros, escolher coisa que levo. E eles eram um de cada, eu escolhi e a partir daí comecei a fazer coleções. E para além do David Rubin, que é tipo aquela paixão gigante, eu adoro os livros de David Rubin. Sim. E quando ele veio à Comic Con, fiquei maluca e ele veio-lhe quilos de livros. Esse é o do Beowulf, não é? É o do Beowulf. O David Rubin é o do Beowulf, é do Frankenstein. É de 500 mil livros que ele fez, são todos uma coisa do outro mundo. E para além de que eu lembro na Comic Con, quando eu conheci, ter levado pilhas de livros, ele ter ficado espantado com as pilhas de livros que eu levei. Descobri o Alberto Vasquez e o Alberto Vasquez é tudo underground. Mesmo. Para já os desenhos é só lápis e tinta da China. E depois as histórias são todas estranhas, tudo fora. Tanto que ele fez um livro que era Os Psicopássaros. Sim, já vi qualquer coisa. Que há uma personagem de lá que é o Bird Boy. Vi isso até na Amadora BD, que costuma lá estar. Sim, porque entretanto uma das personagens dos Psicopássaros foi transformada em uma animação, que é o Bird Boy. Ok. E ele tem tudo. Eu lembro que ele tem um livro que é o Evangelho de Judas, que basicamente é um rato que está a fazer uma BD. O melhor amigo dele é um porco que se veste de cão, que fuma porritos e quer levar o livro dele a Deus, para Deus aprovar o livro. Então mete-se num labirinto. Então é um labirinto daqueles, nem dá para explicar, é um labirinto daqueles completamente fora, porque tens as almas penadas, tens os que ficaram para trás, tens os que venderam a alma, tens de tudo, todos os tipos de sofrimento estão naquele labirinto. E todo este núcleo de desenhadores galegos, incluindo também portugueses, depois tinha uma fanzine que era o Varsóvia, que eu ainda tenho alguns números que, de maneira underground, eles próprios acho que se juntavam e eles imprimiam a revista, conseguiam aquela fanzine que era espetacular, com quadrinhos, com tiras de todos, vários. E o que levanta esta questão agora, que é tipo, se nós estamos a passar por um momento cultural em que as pessoas, principalmente as novas gerações, leem muito menos banda desenhada, tu achas que elas, tipo, qual é o futuro da banda desenhada? Já vimos que existem alternativas, não é? Temos os jogos, temos os filmes, mas não substituem, a meu ver, toda aquela narrativa e o realce artístico que se pode dar, e ao mesmo tempo a individualidade de cada um a contar a história acabam por ser menos moderadas, não é? Porque se tu vês, sei lá, o 300 do Frank Miller, ou até como estava a falar do Jodorowsky e do Moebius, eles estão realmente a dizer o que pensam ou o que querem contar, não existe muita moderação num estúdio. E nós vemos que muita da banda desenhada dos últimos, sei lá, a banda desenhada mainstream dos últimos 10 anos tem sido quase um regurgitar, um recontar de histórias antigas. Sim. E temos vindo a ver quase um decréscimo de vendas disso. Sim. E onde é que tu achas que está a banda desenhada hoje em dia, não é? Pois aí está. Eu acho que não sei mesmo onde está a banda desenhada dos nossos dias. Perdeu-se um bocado. E preocupas, não é? E preocupa porque eu lembro quando a gente era mais novos, havia muito hábito de associar a banda desenhada à história. Sim. E eram os livros amarelos, a cor laranjas e tudo. Não me lembro qual era a editora. E eu lembro que aquilo era uma maneira brutal de fazer os miúdos aprender. Eles contavam a história exatamente em banda desenhada. Exatamente. E era uma maneira brutal de hoje em dia fazer os miúdos as duas coisas, associarem-se à banda desenhada e aprenderem um pouco de história. Porque depois ganhavam-lhe o gosto e podiam pegarem mais. Sim. Também há a falha de cada vez se dá menos importância à banda desenhada. Tens o Amadora BD, tens a casa da banda desenhada na Amadora, que aquilo está às moscas. Sim. Não há grande importância. Eu acho que o problema está a falhar em todos os pontos. Na escola podia-se inserir mais a banda desenhada, porque até ajuda os miúdos a perceberem a história. Eu lembro-me de ler parte do Viagens na Minha Terra em banda desenhada,
Olha, adaptar os maias à banda Adaptar, desenhada, isso é que era. Exatamente. Era, Não, tipo, não, a sério. era um volume de 1200 páginas Sim, só ou a mais. descrição do ramalhete era tudo. Não, ali não tens que descrever, tens que... Exato. Agora, tem que ser um bocado obcecado por parte de quem vai desenhar de fazer exatamente Os o detalhes ramalhete todos. como essa queria. Sim, mas era capaz de ficar giro, imagina se fosse com a arte do... Ai, aquele... Eu e os nomes. Aquele que faz eu acho que é francês que faz uma cena boa atrevida. Manara? Manara. O Manara é persona não grata nos dias de hoje. Ficava muito bom. Os maias versão Manara. Porque ele tem a arte, aquela arte toda da época, o drama, a roupa, tudo. Sim. Eu acho que tinha um qualquer do Manara. Acho que era uma biografia do Dante. Do Dante não, do Marquês de Sade. Era assim uma cena que o meu pai apareceu-me lá com aquilo e eu era puto. E havia assim umas coisas de fora, uns entrefolhos e eu, uau, o que é isto? Sim, acho Manara que foi a minha introdução ao Manara. Mas sim, eu acho que estamos a passar um período e isto se calhar vai e vem, porque também de certeza que na história tivemos outros períodos em que a própria a narrativa por imagens... porque vemos isto desde as paredes das grutas da pré-história, este tipo de expressão, aquela coisa não é? que eu já te falei várias vezes, a tapeçaria de Bayeux, que é tipo a primeira grande banda desenhada da história, numa tapeçaria gigante se conta a Batalha de Hastings e tens os detalhes todos ali. E temos os hieroglifos, não é? Que era a forma de banda exatamente. Desenhada dos egípcios. Exatamente. E eu acho que até era um desenho que facilitava, tu chegavas aos mais novos que têm que aprender isto de uma maneira divertida, porque eu lembro-me que esses livros tinham os detalhes todos. Mas também estamos a falar um pouco da nossa cultura portuguesa, não é? Sim, mas lá pronto. Fora se calhar existe um maior incentivo em certas... Sim, acredito. Eu vejo, por exemplo, na Ásia, como estávamos a falar do Japão e começámos no Japão, mas também na China, existem bases de dados de webcomics. Sim. E até light novels que misturam o texto com imagens e não é necessariamente banda desenhada, mas também há webcomics bastante extensas e tal, onde continuam a ter bastantes visitas e eu acho que quando falas com alguém que anda por esses meios, todos dizem que é lá que se encontram as pérolas, não é? Tipo, Sim. é por exemplo, aquela história que tu falaste no outro dia do Starfighter, sim. que é uma história gay no espaço. Sim. Parece-me bastante interessante. Sim, aquilo é uma mistura de Star Wars com gay erótico e por aí fora. E ela começou com uma webcomic, uma coisa que metia... Sim, e o pessoal foi à loucura com aquilo e já existe jogo. E já existem livros físicos e já existem tudo. Ela foi mesmo... E é aí que tu vês o pessoal hardcore, sorry my pun, que encontrou essa cómic, ainda nem a cómic tinha sido descoberta, não é? Sim. Num recanto qualquer da net e acabou por adotá-la. Ai, tantos. Então agora tens imensos webcomics chineses e coreanos que estão a ter um boom tão grande. Já estão transformados mesmo em séries com pessoas, em live action, em tudo. Aquilo está a ser... E eu acho que é aí que nós vemos o futuro um pouco da coisa. Mesmo que continuem a haver versões em papel ou versões para ver no PC, no tablet, no telefone, a coisa passa um pouco por este fenómeno do ser diverso na forma de contar a história. Sim. Porque se formos a ver, se for sempre o mesmo, toda essa malta está a contar algo diferente. Exatamente. Está a meter personagens diferentes. Tem plots que não foram exploradas antes. Sim, e depois é o gosto de teres as coisas em papel. Eu gosto muito. Eu também, não é? Mas se calhar se falares com, por exemplo, uma coisa que temos visto ultimamente é estas para já, os serviços de streaming e também, sei lá, o PlayStation Store, onde tu compras jogos que daqui a 5 anos, se a Sony decidir fechar a Store, os jogos vão todos e tu gastaste dinheiro. Exatamente. E não tens nada físico para um dia, sei lá, apetecer-me agarrar naquele jogo e pegar nele. Agora imagina todos esses conteúdos que nós estamos a investir dinheiro e tempo e que se calhar no futuro gostaríamos de olhar para trás e dizer, epá, aquilo
é porreiro, olha, recomendo-te isto ou aquilo. Sim. E se calhar estamos a falar de mídia que vai desaparecer totalmente. Sim. Esse é o outro dilema da banda desenhada no futuro. Exatamente. Ainda mais porque, voltando naquela parte dos webcomics, se a grande parte tem a válida e toda a gente adora webcomics, depois como é que é quando desaparecer? Não tens o físico para continuar a ler. Eu, por exemplo, na minha, eu quero mesmo disponibilizar ao fim de X volumes e ir começando a imprimir, mesmo por esse motivo. Sim. Porque eu acho que é válido. Mas depois tens a outra questão, que é, tu fazes uma cena e tu estás a adaptar um meio, por exemplo, uma webcomic, que eu não estou a fazer webcomic, eu estou a fazer uma banda desenhada. Sim. Uma webcomic é algo que, pá, se tiveres 3 ou 4 imagens na mesma página já é muito. Sim. Aquilo é muito rápido. Porque é adaptado para um sistema de digestão. Sim. Não é? Em que seja tipo página. Quando lês aquilo é tudo seguido. Lês tudo, vais para cima. E reciclas muita imagem, vais buscar a mesma cara, aparece 1000 vezes ali. Exatamente. Porque estás ali a passar uma ideia rápida, não é? Sim. Depois isso impresso em papel, pá, se calhar, pá, não sei se funciona. Lá está. Sim. E perde a piada dos movimentos. Eu já reparei que muitas webcomics não têm os movimentos que tens nas outras BDs. Aqueles o pau, pu e não sei o E sabes que isso é uma coisa que eu vejo que até distingue um pouco a banda desenhada, o mangá asiático da banda desenhada americana. Que é, se tu reparares, o mangá é muito pensado hoje em dia para ser transformado numa animação. Sim. Tu tens quase os movimentos todos. Sim. Ou seja, se o Son Goku no Dragon Ball vai dar um salto e vai rodopiar e vai dar 3 murros, tu tens isso tudo na página. Sim. E no americano não. Mas sabes que eu não acho que é tanto com o propósito de transformar em animação, eu acho que é mais com o Eles pensam mais numa ideia de sequência, não é? Exatamente, porque a grande diferença entre as bandas desenhadas e o mangá é que tens os movimentos todos ali, não só com os traços, como as onomatopeias. E as ações todas, não é? Exatamente, está lá tudo, e é isso que eu acho que é por conseguires, para já por um lado é mau, porque estás por ti a ler e não consegues largar o livro, porque estás tipo a seguir os movimentos todos de página para página. Sim. Por outro lado é bom, porque é mesmo seguido, dás por ti tipo, pontapé aqui, morre ali, caminho ali, não sei o quê. E na americana é tipo, vamos lutar, ok, uma página inteira, o pessoal todo ao molho e fé em Deus e acabou a luta numa página ou duas. Pronto pessoal, vemos aí tipo um pouco aquela, quando se fala, e tal, os mangás estão a vender mais hoje em dia, eu a meu ver, há toda uma série de fatores, mas eu acho que também se perde um pouco, ou também se deve um pouco ao facto de a banda desenhada mainstream está muito preocupada em refazer mais do mesmo. Vamos metendo umas pitadas de comentário político, mas vamos fazer a mesma coisa. E eu não estou a dizer que não se deve fazer um comentário político, porque bolas, os X-Men ao longo de 20 anos sempre fizeram comentários políticos sobre tudo e mais alguma coisa, e não foi isso que fez a banda desenhada morrer. Mas vês mais do mesmo, e no Japão tu tens bandas desenhadas para solteiros dos 35 aos 40 que colecionam Pokémons ou cartas de jogar ou xadrez. Eu acho que neste momento é o underground, porque tipo o Persepolis não é. O Persepolis não é muito underground, já é mais conhecido, mas não faz parte do mainstream. O Persepolis não é mainstream. Conta a história, conta a parte política, sei lá. Tens imensos. Tanto que eu acho que é a DC que está a reestruturar-se de forma a anular por completo o setor da banda desenhada, focarem-se mais nos filmes e nas séries. Pá, isso é um canal porque condensa tudo, tipo, um das três tens tudo. É chato. Porque muito dificilmente voltas a ter um Snyder Cut, que são 4 horas, ok, mas em 4 horas tens um seguimento gigante da história. Mas o Snyder Cut é outro caso. Eu acho que não funciona em cinema. Quer dizer, eu adorei o filme. Mas a questão é que funciona se tu estiveres bem pegado na história. Funciona. Se for uma história. Eu já vi filmes de 4 horas tão secantes. Sim. Que eu pensei, isto não tem cabimento nenhum. Mas quando o Snyder Cut já não deu por isso. Porque a história estava tão bem
encaixada. Mas, por exemplo, volto a outro filme do Snyder, o Watchmen, que em banda desenhada é uma das bandas desenhadas mais... Sim. mais cools, é uma graphic novel, aliás, é aquele nome dado mais pomposo, tipo, eu não leio BD, eu já sou uma pessoa adulta, eu leio graphic novels. A graphic novel, o Watchmen, tal como o V for Vendetta, mas mais o Watchmen, é uma coisa sólida, tu consegues ler ao teu próprio ritmo, tu tens muita coisa ali que se calhar em adaptação iria ser problemático adaptar, e o Snyder adaptou aquilo, sei lá, 85%. Não, pronto, vamos pegar outra vez. Mas aí temos um caso de um filme. Seca. Pois, temos um caso de um filme que eu fui ver ao cinema, a versão de cinema. Aquela que tu viste foi a Director's Cut. Sim. E mesmo a de cinema é longo, é chato. Pois aí está, estás a ver? Percebes? É a diferença então de um filme que o Watchmen acredito que tenha seguimento, mas não consegui. E o Liga da Justiça tem um seguimento espetacular, está tudo pegado e tu não dá aquilo no cinema, estás sempre a reagir, e o estar sempre a reagir faz com que não deixes pelo tempo passar. Pois, se calhar foi isso, não é? Eu no caso do Justice League, como tinha visto a outra porcaria que saiu antes, que também tinha o mesmo nome, acho que consegui ver melhor. Para já, a versão do Snyder é um filme e o outro sim. é uma manta de retalhos, não é? É uma coisa um bocado quebrada e tal. Sim. E é como eu te disse na altura que vimos o filme, eu acho que é uma má história, porque pá, o Darkseid e esses personagens. Não faças spoiler, foi... pessoal que ainda eu não vou contar nada. Mas o Darkseid é um personagem que, tipo, o Jack Kirby, quando saiu da Marvel, foi para a DC e criou toda uma série de histórias cósmicas. Sim. E voltamos àquela questão que tivemos no início da saga da Fênix. Exatamente. Tu, para contares aquela história, precisas ter N volumes. Exatamente. E o Snyder nisso foi esperto, não é? Não é tipo, puf, chega ao mal e agora... Ele nisso foi esperto, foi tipo, vem uma ameaça, o Steppenwolf tipo, quer se redimir de alguma coisa que fez ao passado, ele vai-nos dando a coisa aos bocadinhos. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu gostei muito mais do ritmo que ele teve com o Justice League do que com o Watchmen. Mil vezes. Não consegui. Porque eu acho que o Watchmen é o problema de tudo o que é feito pelo Alan Moore. O Alan Moore é um gajo muito... é um escritor de ficção, é um gajo que aposta bastante em diálogos. Sim. Ele é bom a visualizar, ou pelo menos a dizer aos artistas o que eles devem fazer, mas não é um tipo que tu consigas adaptar para um filme de 3 horas. Sim. Ele tem muita coisa que se calhar... Por exemplo, tu lês o Watchmen ou o V for Vendetta ou qualquer outro, ou o Swamp Thing que ele fez, e tu vais ficar a digerir aquilo durante semanas. Sim. E num filme estás a ver aquela cena, não é? O problema é esse, estás a perceber? Por exemplo, as BDs do David Rubin, quando ele fez o Beowulf, tu notas que aquilo tem movimento. Yeah. Eu lembro que uma das coisas que me marcou mais na BD é que tens 2 páginas gigantes com o Beowulf em movimento. Sim. E ele na altura explicou-me que ele tentou fazer uma coisa tipo um quadro do Pollock. Que era os traços sempre a mexerem-se por aí fora. E é o que ele consegue ali naquelas 2 páginas. E eu acho que é isso que o Snyder faz muito bem. Ele, o filme podia ter 2 horas se nós acelerássemos as cenas slow motion, não é? Ou seja, escusavas de cortar, mas faz parte daquele look de BD. Tu vês no... Exatamente. Qual é que é aquele, o 300, não é? Que também é dele. Sim. Ele tira partido dessa cena. Tipo, vamos mostrar páginas de BD. Ele é, pá, a nível de visual é mais uma vez um aquela bom... coisa do movimento na mangá. Tem que estar lá para mostrar que as coisas estão a mexer. É como se as imagens estivessem em movimento. Ok. E pronto, vamos para as cenas agora que concluímos, mas isto há de continuar noutros, porque banda desenhada e toda esta pop culture acaba por ser um bocado transversal às nossas conversas, então se continuássemos isto ia ter o quê? 3, 4 horas ou mais, ia ser um Snyder Cut de cenas. Vamos para a rábula cenas maradas da net. Eu estive aqui tipo, chegaste a procurar alguma cena marada? Não acabei assim por não encontrar nada. Então cenas isto maradas... vai ser como isto é o primeiro podcast, vamos explicar.
a lógica disto é... Encontramos cenas maradas, não dizemos um ao outro e dizemos na altura. Mas neste caso vou só ser eu a mostrar cenas maradas. Eu queria cenas muito maradas, mas são só um bocadinho maradas. Um bocadinho maradas. Então o que tens para mim hoje? É sei o que eu tenho para ti hoje. Houve um fulano que se chama... Onde é que ele está aqui? Andrew Vickers, que é artista plástico. Ele resolveu fazer um personagem, uma escultura só em papel machê. Ok. E então ele foi tipo a um caixote onde havia vários jornais velhotes e coisas que se calhar nós às vezes pensamos, olha, isto é fixe para reciclar ou outra coisa qualquer, e construiu o seu bonequinho de papel machê que vemos aqui, só que acabou por estragar uma coleção inteira de X-Men no valor de $20 mil. Não! Que horror! Yeah. Mas ficou uma estátua gira. Não! Ai, que horror! Temos aqui volumes número 1 do X-Men, temos volumes, que horror, o que é que eu lhe volumes fazia? do Capitão América, temos todo o tipo de cenas. Epá, isto só dá valor à obra de arte, não é? Não. Se eu Não? até hoje passo a vida tipo, dizer à minha mãe, lembras das BDs que me tiraste para o lixo quase às... Tinhas ali um tesouro, mas Há imagina, 30 aqui são anos. as versões americanas originais. Então é isso, se eu passo a vida a dizer isto à minha mãe, tipo, há 30 anos que fizeste isso, o que é que eu fazia com esse homem? Yeah. Não, eu chegava lá e tipo, não sei. Nenhuma Pronto, é o que eu arte. te disse, isto nenhuma arte acrescenta o vale- valor acrescentado da cena. Não, nenhuma arte vale a pena estragar BDs. E agora, outra coisa marada, é a segunda coisa marada, por acaso não consegui encontrar muito mais. Há um fulano chamado Phoenix Jones, conheces o nome disto alguma coisa? Não Isto é o nome de um super-herói que Sim. existe na vida real. Portanto, aquele filme do Kick-Ass, que é a história de um miúdo que lê muita banda desenhada e vê filmes de super-heróis e decide tornar-se num filme de super-herói e depois vai tentar deter um roubo ou qualquer coisa e leva na boca. Nós estamos a falar de uma pessoa que dedicou toda a vida a este tipo de eventos. Ele chama-se Benjamin John Francis Fodor. É um ex-lutador MMA do Texas e ele resolveu realmente fazer isso. Porquê é que não há super-heróis na vida real? E o que aconteceu foi que este senhor acabou preso várias vezes, acabou com facadas várias vezes. A polícia neste momento já o tolera, Opa, mas coitado. e criou uma liga da justiça dele próprio, Uou. com várias pessoas que se ofereciam, ex-lutadores, ex-combatentes no Opa, Iraque. E yeah. a questão é que eles não podem usar armas letais e como estão identificados, não é? Exatamente. E então, se o ladrão puxa da pistola, eles têm que fugir. Claro, não vão fazer o pau. Mas podem fazer aquele ato heróico de tirar gatos da árvore e coisas Pronto, assim. vá lá. Ou ir aos hospitais, ou assim. Não, isso vão. E, aliás, Sim, se sim, procurarem Phoenix Jones, ou deixa eu ver o nome, porque o nome da Liga da Justiça dele Opa, tem mesmo o mas nome próprio. Não se chama Liga da Justiça. Estás a ser assaltado e de repente pau! Pau, pau, pau! Yeah. Já está. Basicamente, tens todo um conteúdo, todo um mundo no YouTube à volta desta cena. Exatamente. Ele criou um grupo chamado Rain City Superhero Movement em Seattle. E o que eles fazem é patrulham a rua durante a noite. Ele tem um colete, um fato de Kevlar por baixo. Adoro o cabelo. Não vi uma personagem qualquer numa cena do Cartoon Network que tinha o cabelo assim. O Johnny Bravo, não é? Não sei se é Johnny Bravo. Não sei, Não sei. por acaso. Mas é fascinante, porque és uma pessoa que cresceu com banda desenhada e resolveu Opa, isso passar ao próximo passo. dá outro nível todo. Todos nós pensamos em miúdos que, um dia quero ser super-herói e depois Exatamente. no recreio da escola nem sequer conseguimos dar sei lá, levamos um murro no nariz e pensamos, isso se calhar é demais. Está de rejuvenescer com os meus. Mas pronto. E pronto, é isto, pessoal. Eu prometo cenas maradas da net muito mais agressivas. Só que também. banda desenhada é aquele tema, tipo, não se encontra nem na Dark Web, nem no 4chan, coisas muito hardcore à volta disto. Portanto, pessoal, é este o nosso primeiro podcast do canal Espadanal. Vamos ter aqui mais cenas, assim. Tipo como veio.
Tipo Vai comboio, tipo tchuc-tchuc. Exatamente. Vamos ter cenas de tchuc-tchuc no futuro. Beijinhos, abraços E muitos palhaços. e muitos palhaços. Tchau, tchau. Tchau.